Boa tarde, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke. Hoje é dia 12 de maio de 2021. Sou professor da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, cidade de Guapiara. Estou aqui de maneira ao vivo e online com meus alunos através do Centro de Mídias, aplicativo Centro de Mídias. Os alunos que estão ao vivo comigo hoje são os alunos Alifer, José Antônio e Maria Eduarda. Os demais alunos, por um motivo ou outro, não estão presentes e essa aula está sendo gravada e vai ser posta no YouTube posteriormente para que eles possam ter acesso e assistir essas aulas. Sei que outros alunos assistem também pelo YouTube, eu recebo mensagem nas aulas que está postado no YouTube lá. Então, se você está assistindo essa aula, né, comente aí, curta, comente, compartilhe. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, né? Se você ficar com alguma dúvida, deixe sua dúvida no comentário, que assim que possível eu tentarei ajudar respondendo a sua dúvida. Se você é aqui de Guapiara, comente aí falando em qual escola você estuda, se você está assistindo essa aula. Se você não é daqui de Guapiara, comente em qual cidade você mora, para que a gente saiba até onde chegam as nossas aulas. Eu sou curioso, queria saber até onde chegam as nossas aulas, tudo bem? Então vamos lá. Hoje começamos a situação aprendizagem 4, né, da apostila Currículo em Ação do nono ano, volume 1. Essa é a parte 1, é a primeira aula. O material é um material fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Então vamos dar início. Vou fazer uma leitura, sempre faço a leitura do prefácio da apostila na página 129, que é da parte da matemática. Então, a parte cinza nós já lemos, tem aí uma playlist da aula de matemática do currículo, né, em ação. E agora nós chegamos na parte da situação aprendizagem 4. Você irá trabalhar com atividades relacionadas à planta baixa, escalas diretamente proporcionais e na elaboração de situações problema. Então, nós vamos aprender hoje planta baixa. Calma, não é planta baixa no pé da letra. Você vai pensar, então é graminha, grama baixa? Não, é outro tipo de planta, tá bom? Não é planta baixa, planta de flor, tá? Então vamos lá dar início. Tem essa imagem nessa página, sempre gosto de colocar essa imagem, que trabalha diversidades, né? Então vamos lá. Página 139 é aonde que a gente vai começar a estudar hoje. Eu sempre gosto de falar das habilidades que nós vamos estudar. Nessa situação da aprendizagem 4, a habilidade que traz a apostila é a habilidade EF09MA08, que é resolver e elaborar situações problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação em contextos socioculturais, ambientais e outras áreas. Objetos de conhecimento. Razão entre grandezas de espécies diferentes. Página 139. Situação aprendizagem 4, parte 1. Como eu falei, essa é a nossa primeira aula. Então, todas as outras aulas eu vou estar repetindo essa parte aqui que fala na apostila, o que a gente está estudando. Como eu já li isso aqui hoje, eu vou passar essa parte. Então, vamos lá. Para iniciar nossa conversa. Então, sempre vai ter uma revisão. Como hoje não tem uma revisão, nós vamos iniciar a nossa conversa falando sobre esse assunto. Então, eu trouxe uma parte aqui para a gente ler um pouco. As escalas estão presentes em mapas e plantas arquitetônicas e são bons exemplos de proporcionalidade direta. Nós aprendemos proporcionalidade direta na situação aprendizagem 3, né? São comuns em outros componentes curriculares, como geografia, por exemplo. Porém, são pouco exploradas
com relação à proporcionalidade direta. Então vocês veem lá em geografia, na disciplina de geografia. Só que a professora não fala que isso é uma proporcionalidade direta, entendeu? Ela não relaciona isso à matemática, ela relaciona isso à disciplina de geografia dela. Eu falo no feminino porque a nossa professora de geografia da escola Monjolada é a professora Zélia, né? Então é uma professora. Vocês que estão escutando a aula pelo YouTube, pode ser um professor, né? Então, por isso que eu estou falando a professora. Então, por exemplo, porém são pouco utilizados, acabei de ler essa parte, né? Então, sugere-se a instigação aos estudantes se já observaram esse detalhe em mapas, né? Então, eu vou falar agora para vocês. Vocês já viram no mapa que existe escala ou não? No canto do mapa, geralmente vem alguma coisa assim, ó. Vou mostrar para vocês. No campo do mapa vem às vezes assim, ó. 2 pontos, 100.000. Né? Isso, a Maria Eduarda respondeu para mim que já viu. Isso aqui se chama escala, né? Já vou explicar melhor o que é essa escala, tá bom? Ah, o Alifer também já disse que já viu. Então vamos lá. Né? Observar esse detalhe em mapas. Na medida do possível, a utilização de um mapa político de sua cidade ou estado ou do estado de São Paulo, né? Evite o mapa mundi, né? Que aqui ele está dando uma orientação para eu, professor, falar para vocês. Eu coloquei o texto aqui para a gente ler. Pois há diferentes formas de planificação da esfera e podem gerar diferentes distâncias reais, tá? Então ele pede para que a gente evite mostrar para vocês o mapa mundi, e sim o mapa do estado de São Paulo, para ficar mais fácil. Para exemplificar as escalas neles contidos em plantas arquitetônicas, plantas baixas, as escalas possibilitam o planejamento com gastos de piso ou disposição mais adequadas dos móveis. Isso eu vou falar também durante o exercício. Por exemplo, eu tive uma lan house, certo? Agora eu fechei. Eu tive uma lan house aqui num ponto na frente da minha casa. Eu montei a projeção da lan house no PowerPoint. Eu fiz ela em uma escala menor. A cada centímetro que eu montava no PowerPoint representava 1 metro na minha lan house. E aí, quando eu fui pesquisar o tamanho das baias onde que ficavam os computadores, eu fiz a cada 1 centímetro, né, equivalente a 1 metro também. E eu conseguia ver como que ia ficar na minha lan house as baias antes de comprar. Então eu consegui planejar se ia caber 10 baias, 10 computadores ou 12 computadores, entendeu? A gente consegue ver como fica a melhor disposição antes de comprar. Senão a gente compra e depois vê lá, ai, não deu, comprei errado, perde dinheiro. Então isso é muito importante mesmo, mas ajuda muito mesmo, tá? Pra gente se planejar quando a gente vai montar você vai construir sua casa, se constrói. Antes de construir, você planeja. E isso é muito importante, tá? Então, para arquiteto é importante, se você planeja fazer uma arquitetura. Você fala, ah, não, mas não quero fazer arquitetura. Mas você vai querer construir uma casa para você. Se você vai construir uma casa e vai contratar um arquiteto, você vai precisar ter uma noção para conversar com o arquiteto. O arquiteto faz tudo isso para você. Mas vamos supor que você vai construir sem a ajuda de um arquiteto, né? Que hoje em dia a gente para construir a gente tem que ter tudo legalizado. Mas digamos que eu vou fazer meio que escondido, que não é o ideal. Se você não fizer dentro de um planejamento, depois que você construiu, você não vai conseguir pôr uma cama lá dentro do seu quarto, porque você não pensou na proporcionalidade, tá? Por isso que é importante procurar profissionais. Mas, se você falar, não, mas fica caro um profissional, vou fazer eu mesmo, vou fazer lá no meu sítio, vou fazer uma casinha, né? Então faz qualquer jeito lá e esqueceu de ver a proporcionalidade e depois não cabe uma cama dentro do quarto com um guarda-roupa, né? Então tem que pensar em tudo, tá? Mas vamos lá, dando continuidade. A escala só está em mapas e construção
Só em mapas e construção? Não, tem mais coisas, né? Eu lembrei de uma coisa aqui, ó. Eu fui e pesquisei agora, há pouco, antes da aula, eu lembrei de uma coisa. Olha o que eu achei, né, no Mercado Livre. Camaro, né? Olha que barato que tá esse Camaro, José. Vamos comprar um Camaro amarelo para você cantar aquela música, né? O José, para quem não sabe, cantor de primeira, né? O José, meu aluno, canta que é uma maravilha. Tem a música do Camaro amarelo, né? Então lá, Camaro, carrinho de ferro miniatura. Ai, miniatura, José do céu. Abre capô, acende farol. Olha que legal. De 13 centímetros. Mas como assim? Ele é uma miniatura de 13 centímetros? Sim, né? Então, ele é uma miniatura. Mas as miniaturas são réplicas. Sim, são réplicas. O que é uma réplica? É uma coisa igual ao original, certo? Mas se ele é igual ao original, ele não tem que ter o mesmo tamanho, né? Mas aqui ele já fala que é miniatura, né? Então ele não vai ser do mesmo tamanho. E aí eu fui ver as características desse produto. Olha aqui as características, né? Olha a característica. Características principais: fabricantes, Tech Hobby, eu acho que é assim que lê. Marca, é a mesma, Tech Hobby. Marca do veículo, Chevrolet. Marca, modelo do veículo, Camaro. Escala 1/34. O que quer dizer isso aqui? 1/34. Quem sabe me dizer o que quer dizer isso daqui, ó? Escala. É isso que eu estava procurando. Escala 1/34. Isso. Quer dizer que é o tamanho dele em relação ao original. Quer dizer que a cada 1 centímetro dele, ele equivale a 34 centímetros do original. Tá? Então você olha lá. Se aqui, vou voltar, vamos ver se eu consigo voltar. Se aqui, ó, você olha aqui. Se aqui ele tem 3 centímetros de altura, certo? Imagine que essa porta tem 3 centímetros de altura. Qual vai ser a altura da porta do original? Você vai fazer 3 vezes... Cada centímetro do original é 34 centímetros. 3 vezes 34 centímetros. Você descobre a altura da porta do original, tá? Então você vai fazer lá 34 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Foi 1. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Então a altura da porta do original tem 102 centímetros. Ou seja, 1,02 centímetros. Certo? Então, isso que quer dizer escala, tá? A cada 1 centímetro dele equivale a 34 centímetros do carro original. Podemos falar assim também, ó. Podemos ler de lá para cá. Ele foi reduzido 34 vezes o tamanho do original. Então ele tem uma redução de 34 vezes o tamanho do original, tá? Você pode ler assim também, tá? Então, ele foi reduzido a um tamanho de 34 vezes o tamanho do original. Se você lesse assim, ó, 1/2, quer dizer que ele tinha a metade do tamanho do carro original, certo? Então, ele tem 1/34 o tamanho do carro original. Tudo bem? Agora que nós vimos tudo isso, saiu eu e a Isabela ali do Vamos Pensar um Pouco, vamos para iniciar a nossa conversa, né? E vamos começar a apostila. Página 139, se vocês já estão com a apostila na mão, abram a apostila e vamos dar início. Atividade 1, conhecendo a planta baixa. Oba, vamos conhecer a planta baixa, será que é grama? Não, não é grama. É planta baixa, seria isso daqui, ó. 1.1. Para trocar o piso da sala e da cozinha, veja a seguir a planta arquitetônica da casa de Sene. Ah, professor, isso que é planta baixa? Sim. A planta baixa é um desenho visto aéreo da casa de alguém. Quando você tira o telhado, você está vendo só as repartições.
Isso quer dizer a planta baixa, tá? É a planta de uma casa, a planta arquitetônica de uma casa, de um apartamento, tá? Isso quer dizer planta baixa, tá bom? É um termo que a gente quase não ouve falar, né? A não ser quando a gente começa a procurar casas, essas coisas, a gente começa a escutar sobre planta baixa, certo? Então, quando a gente escuta planta baixa, né, é isso que quer dizer, tá bom? É um desenho aéreo, como se você estivesse olhando por cima de como é uma casa. Imagine que você é um gigante, você tirou o telhado da casa e você está conseguindo ver a parte de cima, olhando de cima, como que é essa casa, tá? Mas repare, se você fosse desenhar a casa do tamanho original, você não ia conseguir desenhar nem numa cartolina, né? Já pensou tentar desenhar sua casa numa cartolina do tamanho original? Não dá, né? Às vezes a sua casa é muito grande, né? Não cabe numa cartolina. A cartolina cabe dentro da casa, a casa não cabe dentro da cartolina. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que reduzir o tamanho da sua casa original para ela caber numa cartolina. Mas às vezes você não tem a cartolina, você tem que desenhar ela do tamanho de uma folha sulfite. Legal, acabei de ver. A Natália também está na sala e o Caio também. Que bom, Natália e Caio. Espero que vocês consigam ficar até o fim da aula hoje. Ontem eu acho que vocês tiveram algum problema com a internet, né? Que legal, gostei. Participando da aula, isso aí. Que bom. Então vamos lá. Quando a gente consegue reduzir o tamanho do desenho, você está fazendo uma escala menor. Seria a mesma coisa, por exemplo, quando você tenta desenhar alguém na folha. Você vai desenhar a pessoa da folha do tamanho original da pessoa? Não, né? Você acaba reduzindo o tamanho da pessoa. Então, isso a gente chama de fazer escala, quando você diminui a pessoa ou, nesse caso, você vai diminuir o tamanho da casa. Por exemplo, você está olhando no seu celular aí o tamanho de uma casa. Vocês acham que a casa é do tamanho que está aparecendo no celular de vocês? Não, né? É bem maior. Se ela for construída, né? Porque daí, se ela for desse tamanho, não cabe ninguém dentro dela, né? Então, ela tem uma escala. Olha aqui embaixo escrito: escala 2 ponto 100. Quer dizer o quê? Que a cada 1 centímetro que eu achar aqui nesse desenho, na vida real vale 100 centímetros, tá? É sempre assim. A cada 1 que eu acho aqui, na vida real vale 100 centímetros. Estão entendendo? Beleza, bom saber, Natália. Obrigado pelo retorno. A cada 1 centímetro, na vida real, vale 100 centímetros. Então, eu posso falar também que esse desenho foi reduzido 100 vezes, né? Eu posso falar isso também. A cada 1 centímetro, quer dizer, o desenho foi reduzido em 100 vezes. Tá, vamos lá. Vamos apagar aqui, vamos ver o próximo passo. Olha lá. Com base na planta baixa, ou seja, planta arquitetônica, outro nome que você recebe, né? Da casa de Sene e com o auxílio de uma régua, quer dizer que vai precisar de régua. Calcular o que, professor? Primeira pergunta. A. As medidas da cozinha e da sala em metros. Você vai falar, poxa, sacanagem. Na minha apostila aqui, ela tá tudo pequenininho. Como que eu vou calcular em metro? Ô, professor, você acabou de explicar. Tem a escala aqui, é só eu calcular em centímetro e converter ela em metro, no tamanho original. Ah, é verdade. Se eu pegar ela e converter para o tamanho original, eu descubro o tamanho em metros, né? E depois ainda pede para a gente explicar, é difícil, né? E depois pede para a gente explicar como fez os cálculos. Então, primeira coisa. Ano passado eu gravei um vídeo, tem uma videoaula dessa no YouTube que eu fiz essa explicação. Só que lá vai estar errado, viu? Eu vou avisar vocês, lá vai estar errado. Por que está errado lá? Eu tinha o PDF, né? Você que está assistindo pelo YouTube, se achou minha outra aula lá, leve em consideração essa que eu vou ensinar hoje.
Porque ano passado eu peguei a apostila pelo PDF, é o que eu tenho. Essa aqui eu preparei pelo PDF. E aí, eu imprimi aqui e fui medir com a minha régua e dava uma medida diferente, porque quando eu imprime diferente da apostila dos meus alunos, eu não consigo saber qual é o tamanho que está na apostila dos meus alunos. E aí eu achei o caderno do professor e fui pesquisar qual era a medida que no caderno do professor dizia que era daqui até aqui e daqui até aqui, certo? E lá no caderno do professor falava que aqui dava 4 centímetros e aqui dava 3 centímetros. E eu acreditei que o caderno do professor estava correto. E gravei a aula ensinando que aqui tinha 4 centímetros e aqui tinha 3 centímetros. Só que esse ano, a minha filha está no 9º ano também. Por sorte, ela recebeu a apostila pela rede municipal também. E eu estou com a apostila dela aqui em casa. Aí eu peguei a apostila dela e fui medir. Não tem nada de 4 centímetros e não tem nada de 3 centímetros. Então agora vai estar com a medida original da apostila do aluno. Se você está com a apostila do aluno, pegue a sua régua e você vai medir junto comigo aqui, tá? Então olha aqui. Repare, pega a sua régua. Sobe a régua aí. Olha lá, vai ficar assim, ó. Igualzinho aqui. Olha a régua. Quantos centímetros deu aqui? Coloca o 0 no cantinho da parede aqui, ó. Coloquei. O 0 tá aqui. Ah, professor, não deu exato. Não, deu 3,1, 3,2. Deu 3,2. Deixa eu perguntar para vocês. Isso, Caio. Agora sim, eu achei que vocês não estavam conseguindo enxergar. Deu 3,2. Vou marcar aqui. Comprimento, 3,2 o quê? Centímetro. Tá? Então, comprimento deu 3,2. Vou tirar a régua da frente. Tirei. Agora falta eu descobrir o quê? Já descobri o comprimento. O que falta? Falta descobrir a largura. Como que eu descubro a largura? Sobe a régua no vertical. Olha lá, subi a régua no vertical. Coloca a régua aqui, ó, no 0. E vem medir. Deu aproximadamente quantos? Quem consegue ver aqui? Aproximadamente... Não, 2,5 é aqui. É menos que 2,5. 2,3. Muito bem, Caio. 2,3. Tá, muito bem. Pronto. 2,3 centímetros. Perfeito. Posso tirar a régua. Qual é o tamanho original dessa cozinha? Ah, agora lascou tudo. Não, não lascou nada, rapaz. Lembre-se, a cada centímetro equivale a 100 centímetros na vida real. Então, a cada centímetro equivale a 100 centímetros na vida real. É só multiplicar por 100 centímetros. É só multiplicar por 100 centímetros, né? Então, eu tiro o centímetro aqui, senão vai dar área quadrada, né? Então, vamos lá. 3,2 vezes 100. Monta a continha. 3,2 vezes 100. Corta os dois zeros. Os dois zeros vêm parar aqui embaixo. 1 vezes 2. 2. 1 vezes 3. 3. Nossa, professor, 3.200? Calma, você tem que devolver a vírgula. Quantas casas você tem depois da vírgula aqui? Ah, eu tenho uma. Devolve uma. Deu 320 centímetros. Então, 320 centímetros. Certo? Muito bem, Alifer. É isso aí. Agora eu vou fazer esse outro. Ah, professor, mas eu coloco o 100 em cima. Esse outro eu vou fazer invertido, então. Vou pôr o 100 em cima. E agora eu vou pôr 2,3 embaixo. 2,3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Matei o 3. Coloca a cruzinha em homenagem a ele. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Vou somar e vou pôr aqui embaixo, tá? Desculpe a bagunça. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 3 mais 0, 3. 2 mais nada, 2. 2.300? Não, você tem que devolver a vírgula. Quantas casinhas tem depois da vírgula aqui? Uma, devolve. Deu 230 centímetros. 230 centímetros. Pronto, terminei. Certo? Ah, mas professor do céu, você não respondeu certo ainda, ó. Ele quer saber em
metros. Muito bem, Maria Eduarda e Aleph, acertaram. Mas e agora? Como eu vou descobrir quantos metros são 320 centímetros? 1 metro é igual a 100 centímetros. Ah, então é só fazer dividido por 100. É só eu dividir por 100. Então vamos lá. 320 dividido por 100. 3 vezes 100, 300. Vai sobrar 20. Não tem mais ninguém para baixar. Põe a vírgula. Aumenta um zero aqui. 2 vezes 100, 200. Sobrou mais nada. Ah, então vai dar o quê? Comprimento 3 metros e 2. Isso, o Alifer já e a Maria Eduarda também já responderam ali. E a largura? Tem outro jeito, deixa eu contar outro jeito, outro truque para vocês aqui, ó. 230 centímetros dividido por 100. Olha aqui o truque. Corta um zero, corta um zero. O professor não tem mais para cortar. Corta um zero, a vírgula anda uma casa. 2,3 dividido por 1, 2,3. Então, largura igual a 2,3 metros. Chegamos ao resultado. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui, ó. Quando você vê assim, 1 por 100 centímetros, a cada 1 centímetro equivale a 100 centímetros, você pode fazer isso aqui antes de começar. A cada 1 centímetro equivale a 1 metro. Tá? Se converte antes aqui. Mas isso na sua cabeça só, tá? Não pode vir aqui riscar e fazer isso aqui. A cada 1 centímetro equivale a 1 metro, tá? Mas na sua cabeça. Não vá fazer isso aí na apostila, rabiscar, que daí vão falar que eu ensinei errado você, certo? Então vamos lá. Vou apagar e vai subir a resposta oficial. Olha lá a resposta oficial. Comprimento da cozinha, né? 3,2 centímetros vai virar 320 centímetros. Convertido em metro, 3,2 metros. Largura da cozinha, 2,3 centímetros, que vira 230 centímetros, que é a mesma coisa que 2,3 metros. Agora a sala, subiu a régua da sala. Quem consegue ver lá para mim quantos tem de largura, de comprimento, desculpe, de comprimento a sala? Quem consegue enxergar na régua aí? Consegue enxergar ou tá pequena a visão? Começou no zero e veio até onde? Aproximadamente 4, quase 5. Não, é quase 5. O 5 está do outro lado da parede. 4,5 seria aqui, Aleph. 4,6, 4,7, 4,8, 4,9, tá? É difícil de enxergar, eu acho que... Isso, Aleph, 4,9. Então, o comprimento é igual a 4,9 centímetros, no tamanho original, né? Aqui, original não, da redução. Redução. E a largura? Vamos ver a largura? Olha lá, subiu a régua para a largura. Ah, a largura é a mesma da cozinha. Qual é a largura? 2,3 centímetros da redução. Aí eu tenho que multiplicar por 100, né? Eu vou ter que multiplicar por 100 porque no tamanho original ele tem que multiplicar por 100. Muito bem, vocês estão me ajudando bastante no chat aí. Eles multiplicaram por 100. Eu vou explicar aqui para quem vai assistir depois. Eles fizeram por 100 e já deu 490 aqui, tá bom? 4,9 vezes 100 deu 490. 2,3 vezes 100 deu 230. Isso aqui é o tamanho original, centímetros. E aí, para converter em metros, eles dividiram por 100, né? Então lá, 490 dividido por 100, que eu acabei de explicar. Corta um zero, corta um zero. Corta esse zero, a vírgula anda uma casa para cá. Então dá 49 dividido por 10, é a mesma coisa que a hora que eu corto o zero, anda uma vírgula para trás. Dá 4,9. 4,9 é o quê? 4,9 metros, né? E o de baixo a Maria já respondeu para mim também, né? 230 dividido por 100, cortou 2 zeros, a vírgula andou 2 casinhas.
2,30 é a mesma coisa que 2,3. 2,3 metros. Vocês viram que eu fiz de várias maneiras dividido por 100. Todos dão a mesma coisa. Tudo bem? Essas são as medidas. Vamos apagar para ver se sobe a resposta. Bem bonitinho. Olha lá, a resposta subindo bonitinho. É isso aí. 4,9 centímetros. O tamanho original seria 490 centímetros. E em metros, 4,9 metros. Ou 4 metros e 90 centímetros. Ah, professor, mas está 4,9. Mas se você for representar, você pode pôr mais zero aqui. É a mesma coisa, tá bom? Fique bem claro isso. O zero à direita depois da vírgula não vale nada. Mas se você quiser representar, pode representar. Que não muda nada, só a representação. Às vezes você acha mais bonitinho falar 4,90 metros. 4,9 metros, é a mesma coisa. 4,9 metros e 4,90 metros é a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá. Ó, explique como vocês fez os cálculos. Eu vou explicar do meu jeito, né? Vocês fiquem à vontade para colocar com as suas palavras. Descobri o tamanho em centímetros, né? No caso usando a régua. Multipliquei por 100 para descobrir o tamanho real, no caso em centímetros, já que a escala é de 1 para 100. Depois, converti para metros. Né? Como que eu converti para metros? Dividindo por 100, porque a cada 100 centímetros é 1 metro, por isso que eu dividi por 100. Medida mais apropriada. Não é só porque é medida mais apropriada, né? Porque aqui pede que seja em metros. Tudo bem? Então, esse exercício... Ah, agora vem o B. Não, o B acabamos de resolver, não resolvemos? Ah, não. O B a gente resolveu agora ou não? Eu tô meio perdido agora. Deixa eu voltar para ver. Esse foi as medidas, né? Ai. Eu acho que aqui eu esqueci de trocar o texto. Vou apertar pausa aqui e vou arrumar o texto, tá? Desculpa pelo erro, quem está assistindo pelo YouTube, mas eu tinha errado na hora de montar o PowerPoint. A pergunta é: a área da cozinha e da sala em metros quadrados. E aí eu acho que eu errei na hora de responder também. Eu respondi primeiro a cozinha. Tá? Tá certo, eu respondi a cozinha primeiro. O professor tá variando já, desculpa. Então vamos lá. Como que eu vou descobrir a área da cozinha? Eu tenho que lembrar qual é a fórmula da área. Para descobrir a área, eu tenho que fazer lado vezes lado. Mas não é quadrado, professor. Não tem problema. Isso, Maria Eduarda. Também, para um retângulo, a área é lado vezes lado. Eu vou então pegar o comprimento vezes a largura, né? No caso aqui. Então eu vou pegar a medida do comprimento e multiplicar pela medida da largura. Professor, mas eu já esqueci. Mas a Maria Eduarda tá lembrando aqui, porque ela tá vendo na apostila dela. Mas eu vim aqui e medi de novo, por exemplo, e deu lá as medidas que a Maria Eduarda acabou de passar ali para mim. Então eu vou marcar aqui, né? Na verdade não olhei ali porque a Maria Eduarda já passou para mim. 3,2 por 2,3. Então como que eu acho? Primeiro eu vou converter do tamanho normal. Tamanho normal, eu sei que era centímetros, multipliquei por centímetros, daí virou metros. Então aqui é os metros, né? Então agora eu vou fazer 3,2 metros vezes 2,3 metros. Então eu vou fazer um vezes o outro. Então tanto faz quem vai em cima, quem vai embaixo, né? Porque na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Resumindo, quem vai em cima, quem vai embaixo não altera o resultado, né? Muito mais fácil falar assim do que ficar falando o palavreado chique aí, né? Então vamos lá? Já colocaram a resposta para mim ali. Vamos ver se a gente vai chegar na resposta.
3 vezes 2. Então, esqueço a vírgula por enquanto, tá? Esquece a vírgula. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Matei esse 3. Coloca uma cruz em homenagem a ele. Tá morto. Vou pro 2 agora. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Gostei da sua dúvida, viu, Maria Eduarda? 6 mais nada, 6. 9 mais 4, 3. 13 foi o 1. 6 com mais 1, 7. Se você ficou com dúvida, Maria Eduarda, nisso, é porque você não usou calculadora e eu fiquei muito feliz com isso. A sua dúvida está: quantas casas depois eu tenho que devolver a vírgula? E é agora que eu gostaria que você prestasse atenção. Se está na dúvida se você devolve uma vírgula, uma casa ou duas casas, né? Então, parabéns. Agora preste bastante atenção. Como que eu faço para saber quantas casas eu tenho que devolver aqui da vírgula? Porque eu tenho uma casinha da vírgula em cima e uma casinha de vírgula embaixo. Você tem que contar quantas casinhas de vírgula você tem ao todo. Então, eu tenho uma, duas. Eu tenho duas ao todo. Você devolve duas casas. Uma, duas. Então, você tinha acertado na sua primeira resposta, tá? Então, você tinha acertado na sua primeira. Parabéns. Então, se eu tivesse contando as duas multiplicações, 3 casinhas de vírgula, você devolveria 3 casinhas, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma casinha em cima e uma embaixo. Muito obrigado pela sua dúvida. Eu aproveitei e expliquei para mais alunos, e quem assistir pelo YouTube depois pode ter essa dúvida e não vai errar mais. Se você fizesse pela calculadora, eu não ia perceber que alguém poderia ter essa dúvida. Então, muito obrigado. Você ajudou muito nessa aula hoje. Parabéns. Então, aqui eu tenho o quê? Veja bem, eu fiz 2,3 metros vezes 3,2 metros. Cheguei na resposta de 7,36. E aí eu fiz metros vezes metros. Mas eu não consigo calcular metros vezes metros. Fica metros ao quadrado. Lembre-se, área é metros ao quadrado. Subi a resposta e vou apagar esses meus rabiscos. Vamos ler? Olha lá. O comprimento da cozinha era 3,2 centímetros. Foi convertido para o tamanho real, 320 centímetros. Transformado em metro, 3,2 metros. A largura da cozinha na régua ficou 2,3 centímetros. Convertido para tamanho real em centímetros, 230 centímetros. Convertido para metros em real, 2,3 metros. Aí eu multiplico 3,2 metros vezes 2,3 metros, fizemos a multiplicação, deu 7,36. Metros vezes metros, metros ao quadrado. Então, muito bom, chegamos na resposta. Agora vamos para a sala. Medindo a sala, a sua largura não, desculpe, é que a gente olha de cima assim, dá a impressão que é a largura. Se bem que o nome, só o nome, né? O seu comprimento deu 4,9. E a sua largura, 2,3. Ah, Maria já resolveu, Maria Eduarda. 2,3 de largura. Então agora eu vou fazer o quê? Eu teria que fazer todo aquele procedimento que nós fizemos no exercício anterior. Multiplicar por 100, dividir por 100, descobrir o metro. Mas já sabemos que aqui na medida real é metros. Então vamos lá. Por mais que eu já tenha a resposta aqui no chat, meus alunos já responderam, para deixar gravado para meus alunos que não estão ao vivo e vão assistir depois, e os demais alunos que vão assistir pelo YouTube, eu vou fazer a multiplicação aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Subiu 1, já desceu, né? Então nem vou subir ele lá em cima. Matei o 3. Cruzinha em homenagem a ele aqui. Morreu. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Pronto. 6 mais nada. 6. 2 mais 4. 2 mais 4, 6. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui, hein?
Coloquei 4,2, não é 4,2 não. O professor viajou na maionese aqui. 4,9. Então aqui vai dar errado também. Deixa eu apagar aqui. Deixar só a estrutura ali. Faz de conta que nós vamos economizar tinta da caneta. Então lá, é 4,9. 3 vezes 9, 27. Subiu 2. 3,4 dá 12. Com mais 2 que subiu, 14. Agora sim. 2 vezes 9, 18. Subiu 1. 2 vezes 8, dá 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. 7 com mais nada, 7. 8 com 4, 12. Foi o 1. 9 com mais 1, 10. Com mais 1 que subiu, 11. Professor do céu, 1127. Calma. Você tem uma casa depois da vírgula aqui e mais uma aqui. Quantas casas ao todo você tem? Uma, duas. A vírgula está aqui. Você tem que devolver duas casas. Uma, duas. Então, a resposta final, 11,27. Metros vezes metros, metros ao quadrado. Vamos ver a resposta? Olha lá, subiu. Então, deu 4,2 metros vezes 2,3 metros, que vai dar a resposta de 11,27 metros ao quadrado. E fica bem claro que a nossa sala é bem maior que a cozinha. No desenho já dá para ver. E aqui na nossa conta dá para ver também. Tudo bem? E aí ele pede para a gente, né? Ele não pede mais, mas eu acabei respondendo achando que ele pedia. Como que a gente fez essas contas? Eu respondi. Para encontrar a área, basta multiplicar o comprimento da largura, do comprimento pela largura. Pois, depois de ter encontrado o tamanho real, ou você poderia multiplicar antes, né? Você fazia lá 2,3 centímetros e tal, depois você achava e multiplicava por 100. Aí você chegaria em centímetros. Depois se dividiria por 100 de novo e chegaria em metros quadrados, tá? Só que daria mais trabalho, na minha opinião. Eu prefiro achar o tamanho real primeiro, para depois achar a área, tá bom? Então vamos lá? Vamos dar continuidade? Atividade 2. Os mapas e as plantas arquitetônicas. Escalas diretamente proporcionais, tá? Agora nós não vamos trabalhar, eu acho que com escalas baixas, pelo menos nos primeiros exercícios, com plantas baixas. Olha lá, tem essa imagem aí na apostila, né? Deixei ela aí também, achei legalzinho essas imagens que tem na apostila. No rodapé dos mapas e das plantas arquitetônicas, normalmente encontram-se suas escalas. A escala é elaborada a partir da razão de redução ou ampliação sofrida. É possível calcular a medida real utilizando a escala. Nas aulas de geografia, muitos mapas são analisados, cada um com sua escala. Quando o mapa apresenta uma escala de 1 para 1000, por exemplo, isso significa que a cada unidade de medida no mapa representa 1000 unidades de medida no real. Se você estiver utilizando uma régua, significa que a cada centímetro no mapa representa 1000 centímetros no tamanho real. Com base no exposto, resolva os problemas a seguir. Eu já tinha falado isso, né? Então, quando você vê lá, nossa senhora, olha aqui, de Guapiara até Capão Bonito, são só 20 centímetros. Você mede lá com a sua régua lá, né? Às vezes se fala, Guapiara até Capão Bonito 20 centímetros, não sei. Mas vamos supor, você mediu lá de uma cidade a outra, com a régua deu 20 centímetros. Você fala, nossa, de pertinho, não dá nem um palmo. Você olha lá, dá um palmo e pouquinho.
Aí você vai lá, vai fazer 20 vezes 1000, né? Você vai chegar à conclusão que é 20.000 centímetros. E aí você vai falar, mas 20.000 centímetros é muito, será? 20.000 centímetros? Aí você vai dividir por 100 para descobrir quantos metros. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. É 200 metros. Eu tava achando que era pertinho a casa do meu amigo. Então, veja bem, tá? Então, às vezes dava a impressão que era pertinho. Tá? Então, você olhou lá, nossa, aqui no mapa da casa minha e do João é tão pertinho, mas é 20 centímetros de diferença, mas na vida real ali é 200 metros, é meio longinho, né? Então, tem que ver a escala, tá? Nós vamos ver mais alguma coisa sobre isso. Aqui a escala não é tão grande, né? Na verdade, é o quê? A cada centímetro vale 10 metros. Então não é tão longe, não. O Apiara Capão Bonito não ia dar 20 centímetros só, não. Tá? Eu não pensei antes de dar o exemplo aqui. Mas no outro exemplo eu vou pensar antes de dar o exemplo. Então lá. Nós estávamos na página 139. Vamos ver agora? Página 139 ainda. Agora eu vou falar um negócio. Cada nome que essa apostila dá, não. Vamos ver se eu consigo acertar esse nome aqui. 2.1 Malcolm. Acho que acertei. Tem um personagem que tinha lá no seriado que o nome dele era Malcolm, do Arqueiro Verde. Malcolm vai viajar até a casa de Diana. Também tinha, acho que quem criou esse exercício assistia o Arqueiro Verde. Malcolm vai viajar até a casa de Diana, sua prima, que mora numa cidade vizinha. Ao pesquisar no GPS o endereço de Diana, deparou-se o seguinte mapa. Subiu o mapa. Vocês estão vendo na apostila de vocês aí? O mapa de vocês é um pouco mais bonito. No PDF aqui não dá pra ver cor, mas no de vocês tem a cor lá, a vermelho, tem verde aí, né? Mas olha que legal aqui. Vocês olham aí e falam, nossa, de pertinho, que nem diz o mineiro, é um pulinho ali. É um pulinho, já chegam na casa da Diana, né? Então, no celular, olha que legal, no meu computador aqui não dá pra ver cor, mas no celular eu tô vendo, dá pra ver a cor sim, que legal, vamos ver no YouTube depois. Eu tô vendo no meu aplicativo do celular aqui, eu tô conseguindo ver o cor de rosa e o verde, mas no meu computador eu não consigo ver. Que interessante. Bruxaria, depois eu mando foto pra vocês verem. Então, ó, continuando, voltando para a aula aqui. A escala é a cada 1 centímetro equivale a 100.000 centímetros na vida real. Tá? Vamos ver qual é a pergunta? Olha a pergunta. Utilize uma régua para medir em centímetros a distância entre a casa de Malcolm e a Diana. Após utilizar a escala do mapa para transformar a distância de Diana aferida, ó que chique, aferida, em distância real. O que seria aferida? Medida, né? Quando a gente vai aferir a pressão no hospital, a gente vai medir a pressão no hospital, pressão arterial, tá? Então a gente tem que estar bem atento a essas palavras em interpretação, certo? Então aferir seria medir, tá bom? Em distância real. Determine a distância aproximada. Gostei dessa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui é muito importante. Distância aproximada. Por que aproximada? Porque na régua, às vezes eu não vou conseguir pegar uma medida exata na régua, tá? Em quilômetros da casa de Malcolm até a moradia de Diana, tá bom? Outra coisa. O interessante aqui é que eu vou ter que imaginar numa linha reta, né? Porque não tem estrada. Se tivesse estrada, eu tinha que ficar medindo com a régua as curvas, né? Então eu vou imaginar que eu vou andar em linha reta, certo? Imagine que aqui é linha reta. Sei lá, se eu vou de helicóptero ou se não tem estrada, é tudo tipo tudo plano e posso andar com o carro em linha reta, ou se eu vou a pé em linha reta, sei lá. Mas eu vou traçar uma linha reta.
Porque a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, tá bom? Então vamos lá. Subiu a régua. Ó, que chique. Professor do céu, quantos centímetros deu no mapa aqui? Olhem no seu mapa aí se você tiver régua. Na apostila da minha filha aqui deu exatamente essa mesma quantidade. Por isso que eu fiz exatamente a mesma quantidade aqui. Quem consegue ver? Vou traçar uma linha aqui, o caminho. Tracei a linha. Quantos centímetros deu? 12, o 5 está aqui, não chegou ainda. 12,6, 12,7. Não, passou. Isso, 12,7. É até o ponto, de um ponto vermelho até outro ponto vermelho. 12,7. Eu acho que é isso que eu pus. Vou tirar a régua dali. Então deu 12,7. Tudo bem? Então vamos lá. 12,7 centímetros. Ó, vou pôr isso aqui, ó. Aproximadamente. Ah, professor, isso aqui quer dizer aproximadamente? Sim. Isso daqui também quer dizer aproximadamente. Isso daqui também quer dizer aproximadamente. Então esses três símbolos quer dizer aproximadamente, tá bom? Então vamos lá. Aproximadamente. Quantos mesmo? 12,7. Já tirei a régua. 12,7. Agora eu vou transformar ela em centímetros reais. Ah, agora eu tenho que fazer. Cuidado, olha aqui, Alifer. A escala agora. Quanto que vale cada centímetro? Vale agora 100 mil. Então eu tenho que multiplicar por 100 mil. Então vamos lá. 100 mil vezes 12,7. Ah, professor, aqui eu vou dar muito trabalho para calcular, então eu vou fazer o contrário. 12,7 em cima e os 100 mil embaixo. Já explico o porquê. Porque aqui, ó, eu faço um corte, um zero. 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 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Terminei minha conta. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma casinha só. Põe essa vírgula aqui, tá? Ah, e se eu quiser fazer aquele outro jeito, você vai fazer isso aqui, ó. 7 vezes 0, 0. 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 Quantos zeros já fiz? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 7 vezes 1, 7. Olha a trabalheira. Eu vou fazer só por pirraça aqui. 2 vezes 0, 0. 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 2 vezes 1, 2. Esse 7 já estava morto, agora eu matei o 2. Agora eu vou fazer o 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0. Eu já me perdi. É esse 0 aqui agora. 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Vou somar todo mundo. 0 com mais ninguém, 0. 0 com mais nada, 0. 0 com 0, 0. 0 com 0, 0, 0. 0 com 0, 0, 0. 7 com 0, 0, 7. 2 com 0, 2. 1 com mais nada, 1. Vou devolver a vírgula. Devolvi. Deu a mesma resposta. Vocês viram como é trabalhoso? Agora eu vou passar limpo aqui. Multipliquei por tudo aquilo, deu o quê? Né? Deu 1, 2, 7. Quanto zero daí? 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4, 0. Vírgula 0. Mas como o zero depois da vírgula não vale nada, nem vou pôr. Tá? Ah, professor, terminei. Não esquece que isso aqui é aproximadamente. Então, aproximadamente a distância da casa de Malcolm até a casa de Diana é de 1.270.000 centímetros. Mas ele quer em quilômetros. Lascou, não cheguei na resposta ainda. Não cheguei na resposta ainda. 1.270.000 centímetros. Não cheguei na resposta. Então eu tenho que dividir por 100 centímetros. Por que eu tenho que dividir por 100 centímetros? Para descobrir quantos metros. Ah, professor, então eu vou dividir 1.270.000
270.000 centímetros por 100 centímetros. Para descobrir os metros. Corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero. Pronto. Aí vou ter aquilo ali dividido por 1. É aquilo ali. Fica 1, 2, 7 e 2, 0. Agora eu vou separar. Deu 12.700 metros. 12.700 metros. Então eu tenho 12.700 metros. O Alifer respondeu para mim. A Maria Júlia, olha, Maria Eduarda do céu, de novo, perdão. Maria Eduarda respondeu também, mostrando a divisão para mim. Mas eu ainda não cheguei no quilômetros. Então, eu vou ter que fazer 12.700 metros dividindo dividido por quantos? 1 quilômetro tem quantos metros? Vamos ver se vocês lembram. 1 quilômetro tem quantos metros? Pensa melhor, Aleph. 1 quilômetro tem quantos metros? 1.000. Muito bem, Maria Eduarda. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Aí eu vou descobrir em quilômetro. É só cortar o zero. Corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero, corta um zero. Ih, não tem zero para cortar. Então a vírgula andou a vírgula. Então dá 12,7. Professor, eu fiquei na dúvida, não entendi esse do corta o zero. Então vamos lá. 12.700 dividido por 1.000. Quem vezes 1.000 chega próximo do 1.270? É o 1. 1 vezes 1.000 dá 1.000. Esquece o ponto ali, tá? 0 que tira 0 dá 0. 7 que tira 0 dá 7. 2 que tira 0 dá 2. 1 que tira 1 dá 0. Abaixa o 0. Abaixou. Quem vezes 1.000 dá próximo de 2.700? É o 2. 2 vezes 1.000 dá 2.000. Subtrai. 0 que tira 0 dá 0. 0 que tira 0 dá 0. 7 que tira 0 dá 7. 2 que tira 2 dá 0. 700, não tem mais ninguém para baixar. Põe uma vírgula, aparece um 0. Quem vezes 1.000 chega próximo dos 700? É o 7.000. É o 7. 7 vezes 1.000 dá 7.000. 7.000 que tira 7.000, morreu. Então, a resposta é mesmo 12,7 quilômetros. Então, a distância de Malcolm até a moradia de Diana realmente dava a impressão que era pertinho, né? 12,7 centímetros só. Só que a hora que eu olho a escala aqui e converto, dá 12,7 quilômetros. Não dá para ir a pé não, que nem estavam pensando. 12 centímetros é pertinho, é um pulinho ali. A perninha de grilo, que nem diz aqui em Guapiara. Não, não é a perninha de grilo não. É meio longe sim, tá? Subindo a resposta oficial. Lá, aproximadamente, eu coloquei o sinal de aproximadamente. Por quê? Porque a régua não dá uma medida muito exata, né? Porque foi reduzido. Né? Então ela foi reduzido 1.000 vezes, 100.000 vezes o tamanho original. Né? Ela não foi reduzido poucas vezes. Né? Ela foi reduzido em 100.000 vezes o tamanho original. Então ele é de 12,7 quilômetros de distância a tamanho original. Tudo bem? Bom, 2.2. Nós vamos deixar essa aula para a aula de sexta-feira. Tudo bem? Eu agradeço quem assistiu a aula até aqui. Deixa eu ver quem terminou de assistir nossa aula hoje. O Alifer, José, a Maria Eduarda e a Natália. O Caio não conseguiu chegar até o fim, infelizmente. Mas agradeço aos 4 que conseguiram chegar até o fim e pela participação dos 4. E você que está assistindo pelo YouTube, se gostou da aula, curta, comente, compartilha, se inscreva. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário no YouTube aí. E assim que possível, tentarei entrar em contato com vocês. Vou parar a gravação, vou perguntar para meus alunos se ficou alguma dúvida e a gente vai fazer essa revisão da dúvida na nossa próxima aula. Até mais, muito obrigado.